Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Antes da gente entrar no assunto de hoje, gostaria de convidar para me seguir no meu outro canal, que é o canal Manual da Independência, onde a gente traz assuntos lá de educação financeira, de investimentos, de mindset, mentalidade, empreendedorismo. Primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. O pessoal tem gostado muito dos conteúdos e eu convido vocês a me seguirem lá, vídeos inéditos de segunda a sexta, ok? Pessoal, a gente está ouvindo muito essa semana falar sobre esse negócio de pacto, né, de boa vizinhança, né, vamos voltar à nossa amizade, né, vamos andar de mãos dadas e tal. E quando eu comecei a escutar sobre essa palavra, né, pacto, me lembrei da história, né, da nossa história aqui recente, principalmente a história relacionada ao segundo grande conflito mundial. E a gente tem uma frase muito interessante quando a gente pensa na importância de conhecer a história. O Edmund Burke é reputado como tendo pronunciado a frase, né? Quem não conhece a história está fadado a repeti-la, né? Ou se a gente fosse adaptar isso, né? Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado, né? Frase importantíssima, acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Inclusive, o livro do Edmund Burke, esse aqui sobre a questão da França, né? Tá com 32% de desconto na livraria Daniel Lopes, saindo de R$ 75,00 por 50, ok? Vou deixar o link aqui embaixo caso você se interesse, um dos livros fundadores da ideia de conservadorismo, ok? Então, pessoal, quando eu olhei essa história, essa palavra pacto, essa proposta e tal, me veio a questão da história, né? O que aconteceu na história recente, né? A gente já viu essa história de vamos fazer um combinado aqui, da gente não brigar, vamos parar de brigar, vamos fazer aqui um apaziguamento. Isso me lembrou de uma situação que começou a acontecer lá na Europa no dia 29 de setembro de 1938. Preste muita atenção nisso aqui, porque não só é um conteúdo histórico interessante para você entender como é que as coisas aconteceram, mas é um conteúdo muito importante para você refletir sobre o hoje, para que a gente não tenha que ver os mesmos erros do passado sendo repetidos, como Edmund Burke falou, tá certo? O que aconteceu no dia 29 de setembro de 1938, né? Os alemães assinaram ali o chamado Acordo de Munique com a Itália, a Inglaterra e a França, as maiores potências dessa época. O que significava isso? Significava que a Europa tinha passado pelo primeiro grande conflito mundial e o pessoal estava meio traumatizado com aquilo, né? Muito sofrimento, muita coisa negativa, então eles não queriam mais um novo problema dessa natureza, né? Uma nova encrenca. Então, alguns, principalmente o Chamberlain, né, que era o representante da Inglaterra, ele tinha uma ideia da política do apaziguamento. Esse pessoal, não vamos brigar, não vamos entrar em confusão, né? A ideia era evitar um novo conflito, como foi esse primeiro grande conflito que aconteceu entre 1914 e 1918, né? Ou seja, as potências europeias fizeram um combinado ali de todo mundo estar disposto a engolir um monte de sapo para evitar uma nova encrenca com os alemães, né? Porque os alemães criaram uma encrenca ali no primeiro grande conflito e já estavam, nessa época, criando uma nova encrenca. Então o pessoal falou, não, peraí, não vamos por esse caminho, né? Vamos fazer um combinado aqui e tal. Então o que aconteceu, né? A Alemanha começou a dizer que ali do lado, né, num país que recentemente havia sido criado, a Tchecoslováquia, eles começaram a falar, tem muito do nosso povo que está naquele outro país ali. Então esse pedacinho aqui da fronteira a gente quer anexar, a gente quer trazer para o nosso lado, né? Uma região que eles chamavam de Sudetos. Eles falaram, então a gente quer anexar esse pedacinho da Tchecoslováquia. E aí o pessoal pensou, melhor a gente frear esse cara, né? Esse cara tá muito empolgadinho, daqui a pouco a gente vai cair naquele mesmo erro que caímos antes e tal. Aí o pessoal da Inglaterra, né, no caso o Chamberlain, falou, não, peraí, não vamos brigar, vamos botar ali, vamos apaziguar. Se o cara quer pegar essa parte ali da fronteira, deixa ele pegar. Ué, mas e o povo não tem a sua autonomia, né? Não tem a sua soberania? Não, deixa ele pegar esse pedacinho ali, porque assim ele vai ficar mais calmo, tá certo? Porque tem 3 milhões de alemães vivendo ali na fronteira, deixa ele pegar então a parte da fronteira. Em contrapartida, qual seria o combinado, né? O Bigodinho, lembra do Bigodinho lá? E o Bigodinho falou, eu prometo que essa vai ser a última reivindicação territorial que eu vou fazer, tá bom? A gente vai fazer um combinado aqui, eu prometo que é a última vez que eu quero pegar terra dos outros aqui nessa história, tá certo? E aí, o Chamberlain, que era o representante da Inglaterra, né, grande potência, naquela época,
Quando ele voltou, né, assinou o acordo lá com eles, quando ele voltou ali para a Inglaterra, foi recebido como herói, né? O cara que impediu o novo conflito, o cara que trouxe a paz, né? E aí ele fez aquele famoso discurso Peace for our time, né? Paz para o nosso tempo. Discurso esse ficou muito famoso, mas hoje se tornou inglório, né? Porque não deu muito certo. Agora, um cara que estava ligado no que estava acontecendo, que tinha uma leitura muito mais aprofundada, ele percebeu que aquele negócio ali não ia fluir muito bem, né? E quem percebeu isso foi o Winston Churchill. Churchill, ele percebeu o negócio que estava em jogo e ele disse para o Chamberlain: entre a desonra e o conflito, você escolheu a desonra e vai ter o conflito do mesmo jeito. E não deu outro. Você conhece a história, você sabe exatamente o que aconteceu. E aí, né, esse combinadinho, ó, eu vou pegar só a fronteira aqui, os Sudetos, depois eu não pego mais nada não. E aí o bicho-papão foi só crescendo, o bicho-papão foi só crescendo. E nessa de só crescendo, né, o combinado que eles fizeram no dia 29 de setembro de 38 já foi desrespeitado já no dia 10 de março de 1939, quando o Bigodinho invadiu ali o resto da Tchecoslováquia, chegando até a capital, Praga. Ou seja, o cara combina um troço, lá na frente ele já descumpre rapidinho. E aí aconteceu a mesma coisa depois com outro pacto, né? O Bigode foi indo lá para a parte mais oriental ali da Europa, chegou estava chegando ali a Rússia, e aí em 23 de agosto de 1939, estava todo mundo pensando, e agora? Será que vai ter uma briga entre os alemães e os russos? Aí eles sentaram e fizeram um combinado. Fizeram ali um combinadinho de não brigar. E esse combinado ali, eles não só combinaram de não brigar, mas na verdade ali nos bastidores, secretamente, eles combinaram de repartir entre eles a Europa. Então um pacto ali bem estranho, uma coisa bem grotesca, né? Mas é claro, o Bigodinho não gostava, né? Não tinha costume de cumprir os seus combinados. Ele sempre descumpria os combinados, ele não era um cara muito correto com os seus combinados, né? Então, no dia 23 de agosto de 1939, eles combinaram de não brigar. No dia 22 de outubro de 1941, os alemães romperam esse combinado, porque fizeram a Operação Barbarossa, né? A Operação Barbarossa, o que eles fizeram? Eles invadiram ali a Rússia, né? Foi um dos conflitos ali as coisas mais tristes da história da humanidade, né? Então, pessoal, esse negócio desses combinados, a história já mostra pra gente como é que funciona. Pode até ser que ambos os lados estejam pensando em ganhar tempo, porque aqui nessa época, eu não acho que, talvez só o Chamberlain, mas o resto sabia que aquilo ali era uma questão de tempo. Então, eles devem estar querendo ganhar tempo, né? Deviam estar querendo ganhar tempo nessa história, quando assinaram esse pacto aí, esse acordo de Munique e também o pacto da boa vizinhança, né? Lá com os russos em 1939. Eu acho que estava todo mundo querendo ganhar tempo. E eu acho também que hoje está todo mundo querendo ganhar tempo, na verdade, né? Tá querendo dar uma apaziguada ali para poder ver como é que as coisas vão evoluir. Eu acho que é isso também, tá certo? Ainda que tenha um movimento de qualquer um dos lados, mas assim, não, vamos conversar, vamos combinar. Eu acho que tá todo mundo, na verdade, querendo ganhar tempo. O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo, ok? Se você quiser saber mais sobre essa interessantíssima história, muito triste, mas que nos ensina muito sobre o que o ser humano é capaz de fazer, aí tem outro livro aqui que é esse do Vladimir Tismanian, que é professor da Universidade de Maryland na área de ciências políticas. Esse livro aqui é sensacional, ele também está com um descontaço aqui, saindo de R$ 90 por R$ 62, 31% de desconto. Você vai entender os dois bigodinhos aqui, essas duas figuras nojentas da história, vai entender muito bem como é que isso funciona. Inclusive, o subtítulo fala sobre algumas lições do século XX. Essas lições você entende como é que isso funciona e talvez você tenha uma leitura mais eficiente, afiada, acurada do presente momento que estamos vivendo, ok? Pessoal, como não pode deixar de ser, separo nessa segunda parte do vídeo aqui algumas notícias muito legais. Vejam só, Brasil garante mais de 75% do suco de laranja comercializado no mundo. Olha só a importância, todo mundo sabe que suco de laranja é uma indústria monumental, gigantesca, é um consumo enorme. Quase 80% do suco de laranja
consumido no mundo vem do Brasil. Isso mostra o quê? O Brasil como o grande protagonista desse mundo pós-crise sanitária. Um mundo que vai precisar muito de alimento, vai precisar muito dessa cadeia produtiva aí de comida, e a gente não apenas vê o Brasil tendo esse protagonismo, mas matéria recente aqui também mostrando que o Dragão Vermelho do Oriente foi o destino de 35,2% das exportações do agronegócio brasileiro em julho. Olha só que importante. Quem deu essa informação foi a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Sabe o que significa isso? Uns podem falar, significa que a gente depende deles. Na verdade, significa que eles dependem da gente. Porque o que adianta você ter muito dinheiro se você não tem comida? Lá com eles acontece isso. Eles têm muito dinheiro, mas não tem comida. Imagina você tá com o dinheiro na mão, mas não ter comida na prateleira para você comprar. Essa é a situação deles. Nós temos esses alimentos, mas a gente sabe também que há medidas aí acontecendo no Brasil que podem atrapalhar muito a agricultura brasileira. Esse negócio da demarcação, do marco temporal, a gente tem que ficar muito de olho nisso, porque tem interesses monumentais, porque o agronegócio também é uma grande concorrência internacional. O Brasil havia estabelecido um grande acordo comercial com a Europa, mas os produtores agrícolas europeus ficaram ali muito preocupados de perder essa enorme concorrência, tentaram tirar o Brasil de cena. Isso aqui é negócio de cachorro grande, tá certo? Agronegócio é coisa de cachorro grande, porque envolve não só bilhões, trilhões, mas envolve questão geopolítica, questão ali prática da gestão internacional, principalmente nesse mundo aí, no mundo pós-crise sanitária. Outra coisa, indústria da defesa brasileira bate recorde de exportação, equipamento bélico, olha só, né, para os Estados Unidos aí, cargueiros, muito interessante esse protagonismo que o Brasil também está tendo. Lembrando que todos os estudos que apontam que o Brasil é uma superpotência em potencial, ou seja, que ele é um país que tem tudo para se tornar uma superpotência, além de ser um único país do mundo superabundante, segundo alguns estudiosos, o que muitos analistas falam que faz com que o Brasil ainda não seja uma superpotência é a sua falta de protagonismo na área de defesa internacional, tá certo? Isso aqui aponta para uma mudança importante. Agora, outra notícia legal, serviços e comércio criaram 64% das novas vagas formais em julho. No mês de julho foram abertos 316 mil postos com carteira assinada, sendo 202 mil nessas atividades. No ano, o saldo total é de 1,8 milhão de vagas com carteira assinada aberta, segundo o Ministério do Trabalho. Olha que maravilha. A gente teve a informação também que aquele fundão eleitoral vai ter um patamar mínimo de 811 milhões. Olha só que maravilha, tá? Em 2022. Muito distante dos 5,7 bilhões que tinha sido aprovado, tá? A gente talvez tenha aí uma redução de quase 6 bilhões para 811 milhões. Graças a Deus aí o presidente, ele não referendou essa parte, né? Agora, o secretário de Agricultura e Pesca falando que o Brasil pode se tornar o grande exportador de pescado do mundo. Segundo o secretário, né, questões ali mais político-ideológicas têm impedido o aumento e o desenvolvimento dessa área, mas parece que agora o negócio está melhorando. E além disso, pessoal, uma notícia importantíssima que quem acompanha o meu canal tá ligado. Já está sendo prevista a possibilidade do Brasil em 2022 ter um déficit de 50 bilhões de reais. Você fala, pô, Daniel, você está falando que é uma notícia boa, o Brasil tem um prejuízo de 50 bilhões? Essa notícia é muito boa, sabe? Porque a previsão agora recente, 10 dias atrás, a previsão era de 70 bilhões. 10 dias atrás, eles estavam prevendo que em 2022 o Brasil teria um prejuízo, ou seja, um déficit primário de 70 bilhões. De 10 dias para cá caiu para 50. E você sabe quanto que era essa previsão no início do ano 2021? No início do ano 2021, a previsão era que o Brasil tivesse um prejuízo, um déficit primário de 170 bilhões. De 170 bilhões caiu para 70, caiu 100 bilhões e agora caiu mais 20 bilhões indo para 50. Ou seja, nós já estamos com a previsão de ter um déficit primário no ano que vem de 120 bilhões a menos. Isso coloca o Brasil cada vez mais perto de talvez em 2023 voltar a estar com as contas no azul. Pararmos de ter esse negócio de prejuízo, algo que estava sendo previsto só para 2025, 2026, talvez em 2023 nós já consigamos alcançar
essa condição maravilhosa, condição essa que desde 2014 a gente não tem. A partir de 2014 o Brasil ficou deficitário com relação às suas contas, tá? Então você vê de 2014 quantos anos você tem aí? Você tem quase 8 anos que a gente ficou aí já, a gente tem já 7 anos, né? Talvez no ano que vem a gente supere esse problemão aí de 8 anos de prejuízo para poder começar a ficar no verde. Notícia maravilhosa. Quer ver uma outra aqui para a gente conseguir fechar com chave de ouro? Matéria lá do Christian Favaro, lá da Valor Econômico. Rede privada registra queda nos casos dessa enfermidade aí em São Paulo e no Rio. Quem falou isso foi o presidente do Bradesco Saúde, né, o Manuel Pérez. Manuel Pérez, pessoal dos planos de saúde aí que ficaram muito sobrecarregados, né, com esse negócio de crise sanitária, as pessoas precisaram dos seguros de saúde, dos planos de saúde, mas ele está dizendo, a matéria aqui do dia 27 agora, que a rede privada registrou queda nesses casos nem em São Paulo e no Rio, ou seja, o pessoal que oferece o seguro já está ali vendo uma melhora, né? Uma redução na preocupação para eles, né? Porque o seguro, quando todo mundo começa a usar, fica complicado para eles, né? Então, ele acha que não deve acontecer uma queda significativa na demanda por planos médicos e também a crise sanitária, segundo ele, ajudou na valorização do serviço privado, né? Mais pessoas foram ali para o serviço privado e tal. Então ele acha que o negócio está melhorando, graças a Deus. A gente sabe que tem muito desafio ainda, mas o Brasil tem batido performances aí cada vez melhores. A gente vê o número de óbitos, de casos aí, desde que não víamos em 7 ou 8 meses, e graças a Deus. Então vamos pedir a Deus para continuar nessa melhora aí, ok, pessoal? Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém todas as coisas, retém que é bom. Amanhã a gente volta com conteúdo exclusivo aqui no canal. Daniel Lopes, obrigado pela audiência, tenha um excelente domingo, um abraço, valeu!